Neste momento, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gerson Filito. Quero saudar a todos os irmãos e amigos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, convidá-los para que meditemos um pouquinho na palavra do Senhor nosso Deus, na Epístola aos Hebreus, onde estamos falando, no capítulo 5, o verso 8 a seguir. Volto a falar que esta epístola, esta carta, ela foi escrita em primeiro lugar para os judeus que se convertiam ao cristianismo, ou aos judeus que aceitavam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas eles tinham algumas dificuldades para entenderem, principalmente Jesus, porque ele é sacerdote, sendo que para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Por que Jesus é sacerdote? E aí, meus irmãos, o escritor envia essa epístola para esclarecer a mente deles, e hoje ela serve para tirar muitas dúvidas nossas também. No capítulo 5, verso 8 diz, falando de Jesus, o escritor diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha, o escritor está dizendo que Jesus Cristo é filho, é o único filho de Deus, legítimo, gerado por Deus. Nós somos filhos por adoção. Adão, os anjos são filhos por criação. Mas Jesus Cristo é o único legítimo que foi gerado por Deus. Glórias ao nome do Senhor, como homem, porque como Deus ele é tão eterno quanto o Pai. O verso 8 diz Hebreus 5:8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, o escritor está dizendo que Jesus, como homem, ele foi obediente ao Pai. E até aos seus pais terrenos, como José e Maria, o Senhor também os obedecia. Filipenses capítulo 2, o verso 8 diz, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até à morte e morte de cruz. Olha o que diz a Bíblia, ele começa a revelar o mistério, meus irmãos, que Jesus, sendo Deus, se fez homem, e agora ele assume um papel de um filho obediente, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, viu como homem ele se humilhou, todo o tempo ele nasceu em uma manjedoura, mas pastor, não tinha um outro lugar para Jesus nascer? Meus irmãos, o cordeiro era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. O cordeiro da Páscoa era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E aonde é que nasce um cordeiro? Não nasce na manjedoura? Então, Jesus tinha que nascer em uma manjedoura, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele nasceu numa manjedoura, achado como homem, ele humilhou-se a si mesmo. E sendo obediente até a morte, e trabalhou com seu pai terreno, com José, que o homem que o criou, com toda obediência, até quase 30 anos de idade como carpinteiro, tendo as mãos calejadas, tendo seus pés também não eram pés macios, mas eram pés de um homem trabalhador, de um homem dado a serviço, dado ao trabalho, para nos dar exemplo, irmãos, que o trabalho, ele nos dignifica. Não importa qual seja o teu trabalho, mas seja honesto, que é digno, aquele que trabalha é agradável aos olhos de Deus. E aqui, meus queridos e amados irmãos, nos diz então que achado na forma de homem, Filipenses 2:8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Em Hebreus capítulo 5, verso 9, o escritor continua dizendo, por isso também Deus o exaltou soberanamente. O Pai o exaltou. Jesus já era exaltado na eternidade como Deus, mas agora ele foi exaltado como Deus e homem. Porque quando Jesus voltou ao céu, ele levou o corpo de um homem que foi ferido na cruz do Calvário. Quando chegou ao céu, quando chegou no céu já ressurreto, quando ele desceu somente como Deus, e quando ele subiu, chegou um homem no céu. Glórias ao nome do Senhor. Ele, naquele momento, dignificou a natureza humana, quando ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha, meus irmãos, que ao nome de Jesus, olha o que diz a Bíblia, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Mas joelho de quem? Dos que estão nos céus. Quem está nos céus? Estão as almas que aceitaram a Cristo, que morreram, estão salvos. Estão lá no paraíso. Mas também, quem mais está no céu? Os anjos estão nos céus. Os querubins estão nos céus. Os serafins estão lá no céu dos céus. Mas a Bíblia diz para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Até quem está no inferno
Um dia vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus Cristo e vai ter que dizer verdadeiramente: o Senhor é Deus, o Senhor é Salvador, eu não te aceitei, mas ali será tarde demais. Mas enquanto você tem vida, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto você tem vida, confesse os teus pecados a Jesus. O verso 11 do capítulo 5 de Hebreus diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto temos vida, confessemos que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto temos vida, confessemos que Ele é soberano, que Ele é o único que pode perdoar pecados. O capítulo 3 de São João, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não primogênito, unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, Deus não quer que você pereça. Deus quer que tenhamos vida eterna. Deus quer que tenhamos salvação. Por isso que eu estou aqui pregando através deste microfone, sem cessar. Se eu pudesse, eu pregaria o dia inteiro para você, para que você compreenda que Jesus te ama, que Jesus pode te salvar, que Jesus pode perdoar os teus pecados. O verso 10 de Hebreus 5 diz: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos e amigos, eu não vou entrar nesse detalhe nesse programa sobre a ordem de Melquisedeque, que é um assunto um pouco mais profundo e eu quero ter um pouco mais de tempo para te falar sobre isso. Mas o importante é que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele morreu para nos salvar. Ele nos ama profundamente. Conta-se de um homem que não sabia orar. Um homem muito simples. Pela manhã, o seu João, quando acordava, ele dizia: Senhor Jesus, eu sou o João, Senhor. Eu estou aqui. Na hora da comida do almoço, o João não sabia orar. Ele olhava para o céu e dizia: Senhor Jesus, eu sou o João, eu estou aqui. À noite, na hora de dormir, ele, de joelhos na sua cama, ele dizia: Senhor, não sei orar, mas eu sou o João, eu estou aqui. Os anos passaram e a oração do João era somente esta. Um dia o João foi acometido por uma enfermidade e no leito de dor em um hospital, desenganado pela medicina, ele percebe quando alguém entra no quarto já no isolamento, ele percebe quando a porta se abre e ele pensou: deve ser um médico que veio dizer que eu vou morrer. E um ser de branco se aproxima de João e bate no pé dele e diz: João, eu sou Jesus. Eu estou aqui, João. Meu irmão, Jesus te ama. Querida irmã, Jesus te ama. Jesus está entrando com providências na tua vida. Querido Senhor, entre neste lar, meu Senhor. Venha socorrer este meu amigo, esta senhora, este senhor que está aflitíssimo, meu Pai. Venha perdoar os seus pecados, escrever os seus nomes no teu livro. Aqueles que já são salvos, meu Deus, acrescente-lhes a fé. Dê a eles a tua bênção, a tua proteção a cada dia. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.